Ao longo dos anos, Bleach expandiu seu universo com diversos romances que enriqueceram sua tradição e narrativa. O personagem que vamos explorar neste vídeo tem sua origem na light novel Spirits Are Forever With You, uma obra criada em duas partes escrita por Ryogo Narita, o mesmo autor de Can Fear On Road. Vale destacar que todas as ilustrações dessa obra foram feitas pelo próprio Kubo. Esses romances foram criados para celebrar o 10º aniversário de Bleach. Mais tarde, Spirits Are Forever With You foi integrado ao jogo Bleach Brave Souls. A trama gira inicialmente em torno de Dokanonji em sua missão para salvar Soul Society. No entanto, ao longo de sua jornada, ele encontra vários personagens marcantes, e hoje nosso foco será no 7º Kenpachi, o Kenpachi Kuruyashiki. Vamos explorar tudo o que sabemos sobre ele, desde seu papel na história até o impacto que teve na tradição do título de Kenpachi. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Kuruyashiki foi um dos antigos capitães da 11ª Divisão e o 7º a ostentar o título de Kenpachi, um nome concedido apenas ao Shinigami mais poderoso de sua geração. Como sabemos, só pode haver um Kenpachi por vez, e qualquer aspirante ao título deve derrotar o atual Kenpachi em um combate mortal. Essa regra foi afirmada no capítulo 526 do mangá e reforçada pela própria trajetória de Zaraki, que conquistou sua posição após derrotar o Kenpachi Kiganjo. Na obra principal de Bleach, só conhecemos apenas 3 Kenpachis: o Nohana Yachiro, a primeira a carregar o título, Kenpachi Kiganjo, o 10º Kenpachi, e Kenpachi Zaraki, o 11º e atual detentor do título. Porém, Spirits Are Forever With You são apresentados mais 2 Kenpachis, o 7º Kuruyashiki e o 8º Soyazashiro. Kuruyashiki era um guerreiro imponente e respeitado, que lutou ao lado dos capitães da Goten 13, incluindo Shunsun e Kyoraku. Juntos eles participaram de incontáveis batalhas ao longo dos séculos. Visualmente, Kuruyashiki é um Shinigami alto e robusto, com longos cabelos castanhos. Ele veste um Shihakusho negro por baixo de um Haori sem manga, e sua aparência remete à de Kyoraku, especialmente pelos pelos no peito. E falando em Kyoraku, os dois eram extremamente próximos. Dizem até que Kyoraku conhecia o 7º Kenpachi melhor do que qualquer outro capitão. Ele era muito admirado pelos membros da 11ª Divisão, diferente de Kenpachi Zaraki, que impõe medo e respeito através da força bruta. Apesar de seu status como um dos Shinigamis mais fortes, Kuruyashiki nunca se vangloriava de suas habilidades. Pelo contrário, ele era um guerreiro humilde que admirava figuras poderosas como o Capitão Comandante Yamamoto, o Nohana e os líderes dos clãs Kuchiki e Shihoi. Uma das revelações mais importantes é que ele foi convidado para se juntar à Divisão Zero, detalhe que mostra as dimensões de seus poderes. No entanto, ele recusa a promoção, pois ele mesmo diz que não era uma das melhores escolhas, devido ao fato de ser muito preguiçoso para assumir uma responsabilidade tão grande. A light novel se passa 250 anos antes dos eventos principais de Bleach, em um momento crucial da história de Kuruyashiki. Em Rukongai, a 11ª Divisão estava em combate feroz com inúmeros rolos. O som das espadas cortando o ar ecoava pelo campo de batalha. Entre eles estava seu capitão, Kuruyashiki, cuja pressão espiritual era tão intensa que fazia as máscaras dos rolos tremerem. Após horas de luta, a vitória foi selada, e os membros da 11ª Divisão celebraram com uma grande festa. As 4ª e 8ª Divisões chegaram para prestar apoio, mas já era tarde demais, a batalha já havia acabado. Demonstrando seu espírito acolhedor, Kuruyashiki convidou os recém-chegados para se juntarem à comemoração. Entre eles estava Shunsun e Kyoraku. Durante o banquete, o 7º Kenpachi pergunta a Kyoraku se ele conseguiria derrotar um vasto lorde. Kyoraku, sempre calculista, respondeu que isso dependeria da compatibilidade entre suas habilidades e os do inimigo. Ele poderia vencer um vasto lorde, mas perder para um guilha, dependendo da situação. A pergunta de Kuruyashiki não era aleatória. Ele já havia derrotado um vassalo de Baragan, um vasto lorde de alto escalão, uma vitória que lhe garantiu o respeito absoluto de sua divisão. Foi nesse período que descobrimos um detalhe importante. O tenente de Kuruyashiki era Shido Kano, um Shinigami que desapareceu no Ecomundo alguns anos atrás. A Shido deveria ter aparecido no mangá durante o arco do Ecomundo, mas sua participação foi cortada devido a restrições de tempo. No entanto, ele aparece no arco da Floresta dos Menos no anime, entre os capítulos 147 ao 149. A festa da 11ª Divisão foi subitamente interrompida pela chegada de um jovem desconhecido. Seu comportamento deixava claro que vinha de uma família nobre. Inesperadamente ele vai em direção a Kuruyashiki e pergunta: "É verdade que se eu o matasse diante de seus 200 subordinados, herdarei o título de Kenpachi?" Kuruyashiki responde que sim, essa é a regra.
Em seguida, o jovem o desafia para um duelo de vida ou morte. Os membros da 11ª Divisão começaram a rir desse pedido absurdo, pois o jovem não carregava nenhum Zanpakuto. Ao seu lado havia apenas uma mulher de cabelos negros, vestida de kimono e com tiras cobrindo os olhos. O 7º Kenpachi se levantou, aceitando o desafio sem hesitar. Nem preciso estar sóbrio para isso, disse ele confiante. Kyoraku tentou intervir, alertando o jovem de que havia outras formas de se tornar um capitão da Goten 13, mas o desafiante ignorou o aviso. Kyoraku então olhou para Kuroyashiki e alertou. O fato dele não carregar um Zanpakuto não significa que ele seja fraco. O duelo estava prestes a começar. Kuroyashiki havia vencido incontáveis batalhas de vida ou morte ao longo dos séculos, mas desta vez tudo aconteceu num piscar de olhos. Assim que a luta começou, ele foi subitamente atingido por uma força misteriosa. Seu corpo foi dilacerado, como se um redemoinho de lâminas tivesse emergido de dentro dele. Nenhum dos membros da 11ª Divisão, nem mesmo Kyoraku, viu o jovem desembanhar uma espada ou recitar um feitiço de Kido. Na verdade, ele sequer se moveu. Posteriormente descobrimos a identidade do jovem misterioso. Soya Zashiro, um membro da nobre família Zashiro. A 11ª Divisão recusou-se a aceitar Zashiro como seu novo líder, alegando que ele havia trapaceado. Revoltados, tentaram atacá-lo, mas foram interrompidos quando Kuroyashiki libera sua Shikai, Gagaku Kairo, semelhante ao Minazuki de Unohana. Sua Zanpakuto também é uma criatura viva. É um monstro redondo que possui apenas uma enorme boca com presas gigantes. É extremamente feroz e ataca qualquer inimigo designado por Kuroyashiki. Ele é capaz de invocar até 13 criaturas. À beira da morte, Kuroyashiki encontra forças para gritar com seus subordinados, ordenando que aceitem sua derrota com honra. Dirigindo-se a Kyoraku, ele o orienta a aceitar o resultado e informar o capitão comandante sobre o jovem que o derrotou. Ele lamenta não ter a oportunidade de enfrentar Kyoraku e o Kitaki, pois desejava testar suas habilidades contra eles. Então sua Zanpakuto retorna à sua forma selada enquanto ele cai de joelhos. A Zashiro, observando o 7º Kenpachi ajoelhado diante dele, revela que se Kuroyashiki tivesse liberado sua Bankai imediatamente, ele teria perdido. A Bankai do 7º Kenpachi era temida por toda a sua society. Ao ser ativada, um par de enormes mandíbulas emerge do chão. Elas são extremamente vorazes, capazes de devorar tudo ao seu alcance, exceto o próprio Kuroyashiki. Por essa razão que a Central 46 proibiu o uso de sua Bankai dentro do Seretei, mas esse poder esmagador vinha com um preço. Sua Bankai possuía duas desvantagens críticas. A primeira era um longo período de recarga. Após usá-la, Kuroyashiki não poderia ativar sua Shikai ou Bankai por 6 meses. A segunda era a falta de controle. A habilidade devorava tudo indiscriminadamente, tornando impossível distinguir aliados de inimigos. No entanto, como a batalha contra Zashiro ocorreu em Hukongai, nada o impedia de ativá-la. Mesmo assim, ele escolheu não usá-la, pois sabia que colocaria seus próprios subordinados em risco. Para Zashiro, essa decisão foi um erro, mas para Kuroyashiki, proteger os membros de sua divisão era mais importante do que vencer. Antes de morrer, Kuroyashiki reconhece a Zashiro como seu sucessor. Então, reunindo suas últimas forças, sorri e se volta para seus subordinados e para Kyoraku. Suas últimas palavras foram: "Eu morrerei, mas o título de Kenpachi nunca morrerá." Com isso, o 7º Kenpachi sucumbe aos ferimentos. Apesar de fazer parte da lendária linhagem dos Kenpachis, poucos conhecem sua história. Spirits Are Forever With You trouxe uma expansão necessária para esse legado. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam sobre o 7º Kenpachi e sua perigosa Bankai? Se eu tiver deixado de mencionar algo importante, não deixe de comentar abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e assista ao próximo vídeo recomendado a seguir. Obrigado por ficar até o final.